Expiação versus remissão. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim. É dos teus pecados não me lembro. Isaías capítulo 43, versículo 25. Estimado ouvinte, tenha você cortês saudações. O meu nome é Juan Cepeda. Neste áudio eu vou expor e aclarar um assunto extremamente importante, o qual tem sido muito mal ensinado na cristiandade. É como consequência temos gerado a aparição de muitas falsas doutrinas como o catolicismo romano, o calvinismo, o adventismo do sétimo dia, o pentecostalismo, entre outros. Depois eu vou abordar o assunto das diferenças entre a expiação dos pecados e a remissão destes, cujos conceitos têm sido confundidos e considerados praticamente sinónimos. Não tanto, estimado ouvinte. A expiação e a remissão dos pecados estão relacionados, mas não são os mesmos. Deste modo, por meio deste presente áudio, eu tento aclarar. Vamos começar. O povo de Israel serviu ao Senhor no deserto por 400 anos de caminho à Terra Prometida, onde muitos acontecimentos passaram. Um destes importantes acontecimentos foi, sem dúvidas, o estabelecimento do sacerdócio segundo a ordem de Arão, pelo Senhor, sendo uma figura do atual sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma vez que a lei mosaica foi estabelecida, cujo fim foi que o povo de Israel tiver apercebido quão pecadores éramos e quão santo é o Senhor. O Senhor mandou a construção do tabernáculo, incluindo o lugar santo e o lugar santíssimo, outro no qual ninguém podia entrar, à exceção dos sacerdotes levitas, uma vez ao ano, tendo previamente expiados os pecados por meio do derramamento do sangue do animal macho sem defeitos. Em maldição, o lugar santo e o lugar santíssimo estavam separados pelo um véu ao meio, que era uma figura de separação entre a pecaminosidade dos homens e a santidade do Senhor. No antigo sacerdócio segundo a ordem de Arão, os sacerdotes levitas foram responsáveis de levar a cabo os sacrifícios de animais machos sem defeitos para a expiação temporal dos pecados do povo na carne, incluindo os pecados dos levitas. Devido a que os pecados foram expiados temporalmente, era primordial o contínuo sacrifício, porque os pecados eram cobertos num curto tempo, como diz na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 13, que o sangue dos touros de bodes é a cinza de uma novilha às perguidas sobre os imundos, santifica só a carne. Por sua vez, Hebreus, capítulo 10, versículo 4, assinala que não é possível que o sangue dos touros e das bodes possam tirar os pecados da alma. Estimado ouvinte, uma grande diferença entre cobrir o pecado da carne e tirar o pecado da alma. Tristemente, isto tem sido ignorado. Portanto, antes da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz por nossos pecados, as almas salvas não podiam ir direitos ao céu como no tempo da graça, desde que era necessário que o Senhor morresse e derramasse o seu sagrado sangue para a eterna purificação do pecado da alma. Eu repito, a expiação só cobria os pecados da carne temporalmente, mas a alma continuava imunda. Igualmente, no Antigo Testamento, as almas das pessoas salvas, como as de Adão, de Eva, de Abel, de Noé, de Abraão, de Jacó, de José, de Moisés, do profeta Samuel, do rei Saul, do rei Davi, entre outros, não ascenderam direitos aos céus como neste tempo, senão as almas baixavam a um lugar simples chamado Seio de Abraão, conhecido nos evangelhos como paraíso, o qual achava-se nos lugares mais profundos da terra, conhecido como o Seol ou Inferno, junto ao lugar de tormentos, que ainda existe. Depois, todas as almas não salvas estão lá, além das almas daqueles que morrem. Estimadamente, lamentavelmente, a religião não consegue compreender os conceitos de expiação e remissão. Por um lado, aquelas religiões como o catolicismo, o arminianismo, o pentecostalismo se apoiam, ensinam uma salvação baseada nas obras.
ao argumentar que isto pode-se perder porque, de acordo aos seus sistemas de crenças antibíblicas, a salvação das almas deve manter-se, tanto por meio de fazer boas obras, por meio de não pecar, atando assim os pesados fardos sobre os seus seguidores. Portanto, nós podemos inferir o seguinte. Primeiro, elas acreditam no facto de que as boas obras seriam um tipo de sacrifício de sangue, que expia os seus pecados, e se elas não estão a fazer aquelas obras, então elas estariam a perder a sua expiação. Claramente, estes religiosos devem constantemente manter a salvação das almas delas por meio da purificação da carne, como o fim de não se ir ao inferno depois da morte. Por outro lado, os adventistas do sétimo dia e os calvinistas também ensinam uma salvação baseada nas obras. Por exemplo, os adventistas têm ensinado que é indispensável o cumprimento do sábado para a salvação. Entanto, os calvinistas têm ensinado que elas devem perseverar em bons frutos para provar que elas serão predestinados para a salvação. Porém, aqueles religiosos estão escravizados à expiação dos pecados ao não compreender o que a remissão total dos pecados significa. Elas usam um famoso acrônimo conhecido como TULIP, do qual os pontos da expiação limitada e a perseverança dos santos contradizem hereticamente ao sacrifício de Cristo. Primeiro, elas confundem a remissão com a expiação, ao chamar ao terceiro ponto como expiação limitada, já que não é menos limitada, pois Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro. É uma remissão, obviamente. Simplesmente, Cristo tomou todos os pecados, nossos pecados, amarrados às nossas almas, sobre o seu corpo, recebendo a ira de Deus nela. Segundo, os calvinistas, por meio da perseverança dos santos, não conseguem compreender o que o Senhor Jesus fez na cruz devido àqueles ensinos que um eleito de Deus, calvinisticamente falando, deve obrigatoriamente fazer boas obras para se demonstrar que ele tem sido predestinado para a salvação antes da fundação do mundo. Em caso contrário, se ele não está a fazer boas obras, após ele vai crer de si mesmo que não é eleito. Assim, aqueles religiosos os quais não querem compreender a remissão dos pecados já consumada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário vão estar sempre a depender deles mesmos para ser salvos. Elas estarão a tentar entrar pela porta estreita, mas não vão passar por ela. Estimado ouvinte, ao focar-nos a fundo ao conceito de remissão dos pecados, já desde tempos antigos, com Abraão, já era crido no Cordeiro de Deus que vai tirar os pecados da alma para sempre. Em Gênesis 22, Abraão ia dar um sacrifício ao seu filho da promessa, Isaque, pela ordem de Deus, como fim de provar a fé dele. Não tanto o anjo do Senhor impediu que fizesse isso. Vamos ler Gênesis capítulo 22, versículo 13 a 14. Mas porque algo inacreditável aconteceu após das palavras ditas pelo anjo. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. Eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Estimado ouvinte, aqui há coisas verdadeiramente interessantes. Primeiro, aquele carneiro que o macho das ovelhas estava travado pelos seus chifres no mato, que são espinhos. Sabemos que o Senhor amaldiçoou a terra com espinhos e cardos depois da caída do homem. Em Gênesis capítulo 3, representando a maldição. Também sabemos que ao Senhor foi-lhe posto na coroa de espinhos, a qual simboliza a maldição do pecado, pois ele fez maldição a si mesmo por nós na cruz. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, é for morto em perdurares no madeiro.
O seu cadáver não permanecerás no madeiro, mas certamente o enterrarás ao mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 a 23. Aquele mato dos chifres do carneiro é um simbolismo da maldição que caiu sobre o Senhor Jesus Cristo, pois Isaías já profetizou a respeito à remissão dos nossos pecados. Era desprezado, é o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, experimentado nos sofrimentos, é como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, é moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 43, versículos 3 ao 5. Eu mesmo sou o que pago as tuas transgressões por amor de mim. É dos teus pecados não me lembro. Isaías capítulo 43, versículo 25. Por meio do sangue de Cristo Jesus, os nossos pecados são apagados da nossa alma por amor de Deus mesmo. Não são apagados pelas nossas boas obras. A sua vez, João Batista assinala aos seus batizados no Ribeiro Jordão que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando ele estava a aproximar-se naquele lugar para ser batizados nas águas por João também. Então, antes que o Senhor derramara o seu sangue para a lavagem de todos os pecados da alma, os pecados estavam amagados a ela. É por isso as palavras de João. Deste modo, os santos do Antigo Testamento, como o rei Davi e Abraão, tinham as suas almas imundas, embora de ser salvos pela fé, dado que não podiam ter acesso direito ao céu, porque nenhuma coisa imunda vai entrar no reino dos céus, o que a faz abominação é mentira, senão somente os que estão escritos nos livros da vida do Cordeiro, como é assinalado no Apocalipse. As suas almas foram direitas ao céu de Abraão, um lugar de espera enquanto o Senhor derramava o seu sangue como o fim de redimir totalmente as almas que ficavam ali, pois era uma promessa do Senhor. É, por exemplo, Davi cria de todo o coração naquela promessa. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmo capítulo 16, versículo 10. Estimado ouvinte, o termo Seul ou inferno significa os lugares mais profundos da terra, onde estava dividida pelo lugar de tormento e o seio de Abraão, como já foi dito. Os santos do Antigo Testamento sabiam que as suas almas baixariam ao Seul, mas creram na promessa de Deus, da qual as suas almas não ficariam-se pela eternidade neste lugar. Por exemplo, o alma do mendigo Lázaro, de Lucas 14, não foi direita ao céu, senão que foi levada pelos anjos de Deus ao paraíso ou ao seio de Abraão. Porque a sua alma estava ainda imunda. Ainda o Senhor Jesus não tinha morto pelos pecados da humanidade desde Adão até o último humano que havia neste mundo. Igualmente, o ladrão arrependido no crucificado junto ao Senhor Jesus Cristo não foi direito aos céus, embora que a morte do Senhor Jesus estava próxima. E Jesus disse-lhe: em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. É dizer, estimado ouvinte, a alma daquele ladrão na cruz baixou até o mesmo céu de Abraão e agora está no céu. Porque o Senhor Jesus derramou o seu sangue pelos pecados nossos, após baixou aos lugares mais profundos da terra para levar cativa ao cativeiro. Em outras palavras, Cristo levou-se as almas do seio de Abraão até o céu, cumprindo-se assim a promessa do Senhor. Portanto, todas as almas salvas deste tempo da graça vão direitas ao céu, porque quando o homem se arrepende
é crer no Evangelho, aquele é selado como o Espírito Santo da promessa. O que acontece aqui é uma circuncisão do coração. Ou seja, ao estar o Espírito Santo a morar nesse homem, essa alma está limpa pela eternidade. É quando ele morre fisicamente, irá a sua alma à presença do Senhor. Agora temos livre acesso ao céu mediante o sangue de Cristo Jesus. Já o profeta Jeremias e Moisés em Deuteronômio falaram da circuncisão do coração. Estimado ouvinte, o sacrifício de Cristo pelos pecados nossos foi feito uma só vez, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Agora bem, estimado ouvinte, graças à remissão dos nossos pecados, as nossas almas já não pecam, pois o Espírito Santo mora em nós. Todos os pecados nossos foram lançados ao fundo do mar, e o Senhor nunca mais vai se lembrar deles. Mas quando em Ezequiel 18:4 diz que a alma que pecar, essa morrerá. Sim, isso diz, mas as almas do Antigo Testamento tínhamos os pecados amarrados, porque os pecados eram expiados da carne temporalmente, mas a alma continuava imunda. Exporemos nos tempos da graça, o que somos da Igreja de Cristo, nossas almas já não pecam. Não há pecado em nossas almas. Estão lavadas como o sangue de Cristo, sendo tão brancas como a neve. Não tanto, apesar que as almas nossas estão limpas, ainda estamos nas imundícias da carne. De fato, os apóstolos como Paulo e Pedro referem-se à natureza pecaminosa ou às imundícias da carne, respectivamente. Os nossos membros corruptíveis. Por isso, carne e sangue não são herdeiros do reino dos céus. Respeito à santidade assinalada em Hebreus capítulo 2, versículo 14, sem a qual ninguém verá o Senhor, não está a querer dizer a santidade da carne, como os religiosos ensinam, senão que é a santidade da alma. Tristemente, para elas, os quais não têm credo no Evangelho, elas procuram ser salvos mediante a santificação da carne. Mas os seus esforços são inúteis, porque ainda elas se lavam com salitre e amontoam-se savão ao fazer boas obras, e deixam, segundo elas, o pecado, as suas iniquidades vão sempre estar gravadas diante do Senhor, como o profeta Jeremias disse, porque mediante as obras da lei, os pecados da alma não são tirados, senão mediante a fé em Cristo Jesus. Agora que os religiosos dos tempos de Jesus na terra, eles viviam na carne. Mas no seu interior, as suas almas estão tão sujas e imundas como sepulcros. Estimado ouvinte, se você ainda não é salvo, espero que os seus pecados sejam tirados e a sua alma seja limpa, tão branca como a neve. É assim, o Espírito Santo mora em você. Deus exige que arrependa-se, ou seja, que você reconheça-se como pecador que tem violado a lei moral de Deus. É devido a isto a sua alma está imunda. É condenada ao castigo eterno pelos seus pecados. Creia com fé que Cristo morreu pelos pecados seus, os passados, os presentes e os futuros. Então, se você cumpre como arrependimento e a fé no Evangelho, após Deus sela-lhe como o seu Espírito Santo, vai passar de morte à vida. É quando você morra fisicamente, a sua alma irá direito ao céu, já que a sua alma estará totalmente limpa dos pecados seus. Em conclusão, a expiação quer dizer o cobrimento temporal dos pecados da carne, mas não os da alma, por meio do derramamento de sangue de animais machos e sem defeitos. Enquanto a remissão quer dizer a lavagem total dos pecados da alma por meio do sangue de Cristo, tal como Jesus disse:
Aquele que esteja lavado não precisa de ser lavar, senão os pés, pois está tudo limpo. Estimado ouvinte, uma vez mais, o meu nome é Juan Cepeda. Que Deus lhe abençoe. Até logo.